capítulo 1 de João, de 35 a 42. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós te damos graças pela oportunidade renovada que o Senhor nos concede nesse dia, de estar aqui neste lugar, para te prestar culto, para te oferecer a nossa adoração, para entregar a ti aquilo que não convém ser recebido por ninguém. E nós queremos glorificar o teu nome e também te dar graças pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-la e que teu Espírito não apenas ilumine nosso entendimento para compreendermos as lições, algumas lições que esse texto nos oferece, mas abençoa-nos também, principalmente com a aplicação da tua palavra aos nossos corações, para que sejamos transformados, santificados, orientados, conformados à imagem do teu Filho, porque sem sombra de dúvidas esse é o alvo que o Senhor tem para todos aqueles que são verdadeiramente teus servos. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos purifica de toda iniquidade, limpa dos nossos corações aquilo que não é do teu agrado e habilita-nos a cada dia para fazermos a tua vontade em todas as esferas da nossa vida. No nome do Senhor Jesus é que nós te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Este é o 3º dia dos 4 consecutivos que você tem o evangelista João registrando na segunda metade do 1º capítulo do 4º evangelho, e essa segunda metade começa aí a partir do verso 19, e você tem até o final do 1º capítulo o evangelista falando desses 4 dias consecutivos que você pode observar aí. No verso 29, no dia seguinte. No verso 35, no dia seguinte. No verso 43, você vai ter de novo no dia seguinte. 4 dias consecutivos. E uma mudança fundamental deve ser notada por aqueles que leem este 1º capítulo. Há uma espécie de divisor de águas. Nos 2 primeiros dias, você deve ter percebido que o evangelista João narra o relacionamento de João Batista com os seus discípulos. Mas nos 2 últimos dias, a partir do verso 35, você vai ver o evangelista mostrando
Jesus Cristo agora com os seus discípulos, na formação da igreja com aqueles primeiros seguidores que o acompanharam por todo o seu ministério terreno. E o bispo Riley faz uma observação maravilhosa a respeito desse texto. Ele diz que esses versículos deveriam constituir um interesse especial para todo cristão verdadeiro. Aí talvez você pergunte, mas por que razão? Ele dá razão. Ele diz, olha, é porque aqui nestes versículos nós temos os primórdios da igreja de Cristo. Você já imaginou que coisa maravilhosa? O nosso Salvador começou a igreja com 2 membros. E a narrativa que nós temos aqui. O Salvador, não é? Começou com 2 membros. Eu quero ver algumas lições com os irmãos. A primeira lição que esse texto nos ensina é que o método de Deus para salvar pecadores não é nada menos, ele só tem um, que é o compartilhar oral da verdade. Esse é o método de Deus. Ao longo de toda a história, aqueles que são chamados das trevas para a maravilhosa luz, eles passam por um processo de adesão à verdade ao ouvirem o testemunho de alguém que lhes compartilhou a verdade revelada. E aqui você tem, na verdade, o cumprimento, o embrião, o alicerce daquilo que muitas décadas depois o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, pelo compartilhar oral da verdade, através de um instrumento especialmente designado para isso. Os primeiros discípulos que fizeram parte da igreja fundada por Jesus, eles se converteram nada menos do que com o compartilhar oral de João Batista, conforme nós temos aqui neste texto. E eu gostaria de colocar alguns contrastes aqui. Aqueles primeiros crentes, eles não foram atraídos para fazerem parte daquele primeiro grupo de discípulos de Jesus, porque eles foram seduzidos por alguma ação social que Jesus estaria oferecendo para pessoas. E às vezes a igreja enche quando a gente oferece leite, azeite, fardo de roupa. A igreja enche, não é? Quem não se lembra da Aliança para o Progresso não é daqui da idade da grande maioria, né? O pastor Hugo lembra desse negócio. Não foi por ação social. E olha que a Palestina vivia um período de extrema dificuldade, fome para tudo quanto é lado. Se você quisesse ajuntar gente, podia oferecer comida. Mas não foi através de ação social. Mas talvez você possa dizer, bem, será que eles não se sentiram atraídos por Jesus ao ver as suas obras miraculosas? Também não, porque Jesus não tinha realizado nenhuma. Os milagres só acontecem a partir do capítulo 2. E se tinha alguém avesso a milagre, era desse profeta chamado João Batista. O próprio evangelista diz, olha, João Batista não fez nenhum milagre. Se tinha uma coisa que ele não fazia, era milagre. Mas aí o evangelista diz assim, olha, mas tudo aquilo que ele disse a respeito de Jesus era verdade. Então não foi por milagre. Não foi também por promessas de prosperidade. Até porque o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E o próprio profeta era alguém que não vestia roupa de grife, não é? E que não comia
comida fina de restaurante de luxo. Era gafanhoto com mel silvestre. Então, não foi por promessas de prosperidade que aqueles primeiros discípulos foram atraídos pelo pregador. Nem foi pela simpatia do carisma envolvido no profeta João Batista, porque ele não tinha esse tipo de estereótipo que poderia atrair alguém. Ele vestia vestes nada incomuns. E certamente aquilo era um modelo chocante. E ele pregava no deserto. Além do que, aqueles primeiros discípulos também não foram atraídos por alguma espécie de sedução para que eles pudessem se engajar politicamente para libertar a nação de Israel do jugo romano. Não havia nada de política no meio da pregação de João Batista e muito menos na pregação de Jesus. Olha que coisa interessante. Eles simplesmente abraçaram a fé porque eles ouviram o profeta dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E eu quero destacar alguns detalhes interessantes aqui. O primeiro detalhe é que o conteúdo daquilo que João Batista disse para aqueles primeiros discípulos de Jesus é um conteúdo preciso, repetido e condensado. Uma coisa interessante, eu preciso destacar isso: Deus não prometeu abençoar a inverdade, não prometeu abençoar o erro doutrinário, Deus não prometeu abençoar a fraude religiosa. Você tem inúmeros grupos bastante numerosos com uma mensagem completamente equivocada e com nome de evangelho. Mas apesar de multidões seguirem o erro, e semana passada, domingo passado, 2 milhões de pessoas atrás da Berlinda. Mas você não pode dizer, não pode concluir que a bênção de Deus está ali. Ali você tem um erro religioso. A idolatria é condenada nas escrituras de capa a capa. Então, multidões não significa dizer que você tem que interpretar automaticamente que ali você tem a bênção de Deus. Deus não prometeu abençoar o erro, nem a inverdade, e nem a fraude, o equívoco religioso. O que Deus prometeu abençoar está em Isaías 55:11, um texto que os irmãos conhecem de cor. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É aí que fundamenta a nossa confiança a respeito da verdade. Deus prometeu abençoar a verdade. E nós precisamos, então, ao falar do Evangelho, nós precisamos ter cuidado com o conteúdo. Nós precisamos constantemente investigar se o nosso conteúdo tem precisão a respeito daquilo que a Bíblia nos informa sobre o Evangelho. E, irmãos, a declaração de João Batista, eu não vou bater nisso, que eu já preguei aqui extensamente, era a mais pura expressão da natureza redentor do Messias. Eis o Cordeiro de Deus. Foi o que João Batista disse. Mas olha que coisa interessante. Deus não prometeu abençoar imediatamente o nosso testemunho oral. Um detalhe que chama atenção no texto, e é um detalhe maravilhoso, é que João Batista estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus, pela segunda vez.
E você pode perceber que da primeira vez que ele disse, e ele proclamou, eis o Cordeiro de Deus, para uma multidão, nada aconteceu. Da primeira vez nada aconteceu, ninguém se apresentou para seguir Jesus. Mesmo João Batista usando as mesmíssimas palavras. Aqui ele está repetindo. Agora 2 discípulos seguem a Jesus. E uma terceira coisa nos chama a atenção. A mensagem repetida havia sido reduzida. Prestou atenção? Na primeira vez, João Batista diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vez ele só diz isso. Eis o Cordeiro de Deus. Eu fiquei pensando em casa numa ilustração que pudesse destacar uma diferença radical que existe entre dizer apenas eis o Cordeiro de Deus e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagine você que se eu apresentasse aqui um poderoso fiador. Eu dissesse aqui, eu apresento para vocês aqui o seu Antônio. Ele é o homem mais rico da face da terra. Ele é o mais poderoso fiador que existe no mundo. O que é que você tinha a ver com isso? Eu só estou dizendo que ele é o mais poderoso fiador da face da terra. Agora, se eu dissesse assim, olha, esse é o mais poderoso fiador da face da terra e ele está disposto a pagar a conta de todo mundo que tem prestação aqui. Quem levanta a mão? Já levantei a minha. Né? O maior fiador da face da terra está disposto a pagar a prestação de todo mundo que tem conta. Eu levantava as duas logo. Né? Paga a minha conta, meu irmão. Ele está disposto. Essa é a grande diferença. Quando João Batista diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus, ele só está apresentando o fiador. Mas quando ele diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que paga a conta do pecador, é mais interessante. E olha aqui, olha o detalhe. Na mensagem que é mais interessante, quem quer ter a conta dos seus pecados paga, ninguém levanta a mão. Mas quando João Batista diz só, eis aqui o fiador, duas pessoas se apresentam. Irmãos, essa é uma observação maravilhosa para os pregadores. Sabe por quê? Não é o tamanho do sermão que funciona. Não é. O sermão pode ser até reduzido. Pode ser até nem tão atrativo. Mas Deus abençoa a pregação, que é verdadeira, e que na sua soberania ele resolve autenticar. Como ele fez isso no tempo que ele achou por bem. E eu lembrei de uma história de Charles Spurgeon que dizia o seguinte, olha, e foi o príncipe dos pregadores do século XIX. Ele disse, olha, eu só prego bem o sermão, imagina isso. Eu só prego bem o sermão depois da 30ª vez. Que isso? Depois da 30ª vez? 30 vezes o cara prega o sermão, mesmo o sermão. Uma segunda coisa muito interessante aqui, irmãos, desse compartilhar oral, que é também profundamente estimulante. Os pecadores eleitos reconhecem a palavra da verdade e obedecem prontamente. Essa é uma mensagem consoladora porque a gente tira de sobre os nossos ombros a responsabilidade de converter pessoas. Não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é entregar a verdade para os ouvintes, quer seja de maneira formal na igreja através do púlpito, quer seja através do compartilhar pessoal, do testemunho individual de cada crente com aqueles que
precisam ouvir do Evangelho. E chama a atenção a reação dos 2 discípulos de João diante daquela proclamação autorizada de João Batista. Primeiro, veja o verso 30. Eles já vinham sendo treinados para reconhecerem a revelação do Salvador, do Messias prometido. Ou seja, eles não estavam ouvindo o anúncio de que o Salvador estava no mundo, ou lidando com essa ideia, a primeira vez. Isso é profundamente estimulante para nós, porque nós devemos malhar no ferro frio até que o ferro esquente. Trabalhe, malhe no ferro frio. Quem sabe um parente seu, mas ele já ouve há 10 anos, eu vou desistir. Ele não quer mais, não quer saber de Cristo. Não faça isso. Continue malhando no ferro frio até o ferro esquentar. É um estímulo para nós. Nesse terceiro dia, a oportunidade se apresentou. E aqueles discípulos que já vinham ouvindo do profeta que o Messias estava presente no mundo, tiveram um entendimento iluminado para reconhecerem Cristo como Salvador, o Messias prometido, e decidiram segui-lo. É o que você tem aí. Apenas João Batista apresentou, olha, ali está o Cordeiro de Deus. Não colocou a corda no pescoço deles. Foi uma decisão espontânea, voluntária. E mais ainda, o texto diz que eles atenderam prontamente. Um comentarista diz o seguinte, olha, você quer saber o que é um discípulo verdadeiro de Cristo? É alguém que acolhe o testemunho da verdade. Mais ainda, segue a verdade que ouviu. Mais ainda, vai procurar se aprofundar na verdade que ele abraçou. E mais ainda, se torna uma testemunha nessa verdade que, através da comunhão com o Salvador, ele passou a compreender com mais clareza. Não existe discípulo que não abrace a verdade com todas as suas implicações, que não procura crescer, se aprofundar no conhecimento da própria verdade e não tem interesse em compartilhar essa verdade com outras pessoas. Se alguém não abraça a verdade com as suas implicações, não tem sinais de crescimento, não tem sobre os seus ombros o peso de ser uma testemunha, essa pessoa não pode ser chamada de discípulo de Cristo, porque Jesus não tem discípulos assim. O comentarista está certo. Irmãos, nós precisamos dizer isso porque há uma multidão de ouvintes ociosos do verdadeiro Evangelho. Sem nenhuma dúvida, em muitas igrejas pelo mundo, você vai ter pessoas ouvindo o Evangelho semana após semana, repetidamente, através de muitas e muitas vozes, e Evangelho de boa qualidade. E essas pessoas são ouvintes que nunca abraçam a causa, não procuram crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e muito menos se tornam testemunhas do próprio Mestre. Milhares passam a vida toda, veja se eu não estou certo, tendo a bênção de escutar repetidamente a verdade. Não ouviram o erro, o engano, ouviram a verdade. Mas apesar de ouvirem repetidamente durante a vida toda, milhares de pessoas morrem sem Cristo. Isso é trágico, mas é uma realidade. O compartilhar oral da verdade é o método de Deus para a salvação dos pecadores. Irmãos, a segunda lição
é que todos aqueles que decidem sinceramente seguir a Cristo são premiados. E nós podemos dizer de forma excepcional pela comunhão com Ele. Eu me lembro de uma das mais maravilhosas experiências na época em que eu estava me convertendo. Eu fui para um acampamento. E nesse acampamento, como um novo convertido, eu fui desafiado a aprender de forma mais prática e profunda o que é orar. E essa é uma luta que aqueles que são crentes experimentam durante a vida toda. Porque às vezes, você já deve ter tido essa experiência, às vezes você para orar e fala, talvez gaste algum tempo falando, mas você sente no seu coração que você não orou de verdade. Quem aqui já teve essa experiência? Então não estou sozinho, né? Ainda bem, tem uma multidão comigo. Às vezes nós falamos, mas nosso coração diz, olha, você não orou. Porque a oração tem que ter aquela sintonia fina que você precisa descobrir, né? E acertar. E essa experiência de ter comunhão com o trono da graça de Deus é uma das realidades mais sublimes da vida cristã. E todos aqueles que descobrem o Salvador e fazem dele o seu maior tesouro, cedo ou tarde vão descobrir essa realidade maravilhosa de ter comunhão com aquele que é o autor da vida, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. E você deve ter percebido que há um divisor de águas aí no texto, no verso 38 e 39. João Batista sai de cena e Jesus Cristo entra. E se você prestar atenção, a partir desses versículos, é o mestre quem vai assumir o protagonismo da história. O profeta desaparece. O que é perfeitamente compatível com aquilo que ele disse de si mesmo. O profeta, ele antecipou, disse, olha, eu sou apenas uma voz. E se ele é apenas um arauto, se o rei chega, ele tem que dar lugar para o rei. E que o rei agora possa tomar conta da cena. O próprio João Batista diz, conforme o registro do 4º evangelho, importa que ele cresça e que eu diminua. Linguagem do próprio profeta, então ele tinha que fazer isso. E o evangelista parece deliberadamente ele parece apresentar esse tipo de situação. O profeta é muito importante, é o maior de todos os profetas, mas ele é apenas a voz, é um arauto. Quando o rei assume a cena, ele passa a ser o protagonista da história. É o que você tem aí. E a gente pode destacar o seguinte: dos seguidores do mestre, nós exigimos não apenas convicção, mas sinceridade. Onde é que está isso? Veja no verso 38 aí. Quando eles se apresentam para seguir a Cristo, olha a pergunta que Jesus faz. O que é que vocês querem? Vocês estão buscando o quê? Qual é o interesse de vocês? Essa pergunta é de uma profundidade que nós não somos capazes de investigar. E olha que detalhe interessante. É a primeira fala que você tem de Jesus Cristo no 4º evangelho. Primeira vez que Jesus fala no relato contado pelo próprio
evangelista. E é claro que isso não depõe contra a onisciência de Cristo. Que buscais? Não é que o Salvador não soubesse o que estava no coração daqueles 2 seguidores, mas ele queria que aqueles que haviam se disposto a seguir o Mestre, o próprio Salvador queria que eles verbalizassem o que estava no coração deles, até para que nós tivéssemos instrução a respeito do testemunho registrado aqui no 4º Evangelho. E eles simplesmente respondem para Cristo: nós queremos saber aonde o Senhor está hospedado. Literalmente é a tradução do verbo que você tem aí. Aonde o Senhor está hospedado. E eles trataram Jesus como mestre, que é o que você tem aí sendo inclusive traduzido. Eles falaram em aramaico, rabi, mas o evangelista está escrevendo para gente com a mente grega. E ele diz então que quer dizer mestre, alguém que treina pessoalmente discípulos na doutrina que defende. Rigorosamente esse é o sentido. Eles buscavam, na resposta que deram, eles buscavam ser apenas discípulos. Olha que coisa interessante. E é esse tipo de interesse que merece ser satisfeito. O que é que você quer ser? O que é que você quer com Jesus? Qual é o seu interesse com Cristo? E se a pessoa disser, não, eu quero ser só um servo, eu quero ser só um discípulo. Que resposta maravilhosa. Irmãos, eles não estavam atrás de dinheiro, não estavam atrás de fama, não estavam atrás de poder, não estavam atrás de prazer e não estavam atrás de conhecimento. Você é capaz de repetir essas 5 coisas? Quero que você grave: dinheiro, poder, fama, prazer, conhecimento. Gravou? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Dinheiro é ruim? Se for ruim para você, eu estou precisando. Né? Dinheiro não é ruim. Exercício da autoridade, do poder, em si mesmo é ruim? Não é. Não é. Fama, em si mesmo é alguma coisa ruim? Fama? Também não. Prazer? Pensa no churrasco. Né? A boa comida? Também não. Não é? Conhecimento é ruim? Também não. São 5 coisas lícitas. Mas deixa eu dizer, anote isso na sua agenda, nos seus anais de sabedoria. Esses são os 5 naipes do baralho do diabo. No baralho comum você tem 4 naipes. No baralho do diabo são 5 naipes. E ele tem enganado as pessoas com dinheiro, com poder, com fama, com prazer e com conhecimento. Aqueles primeiros discípulos de Cristo não estavam atrás de nenhuma dessas coisas. Eles só queriam ser discípulos do Mestre. Da parte do Mestre, nós já vimos da parte dos seguidores. Ser apenas um servo. Tem uma música maravilhosa do Paulo César Brito. Evaristo, por favor, ouça lá em casa quando chegar, tá bom? Apenas um servo. Bem, então, um desejo assim merece ser satisfeito. E nós podemos dizer da parte do Mestre,
Ele vai maravilhosamente atendê-los. Olha que coisa interessante no texto. Jesus convida aqueles dois homens para passarem o dia com ele. Oh, que coisa maravilhosa. Os primeiros homens da face da terra que tiveram esse privilégio indescritível. Passar um dia com o Senhor Jesus. O William Hendrickson, um comentarista de João, diz o seguinte: olha, neste dia, estes dois homens dão um passo decisivo do qual se lembrarão para o resto da vida deles. De verdade. Irmãos, é preferível interpretar que João está fazendo referência à hora 10ª, contando o tempo como contavam os romanos. Igual a nós, a partir da meia-noite. Significa dizer que o encontro de Jesus com aqueles dois discípulos se deu 10 da manhã. E não, João, aqui o evangelista, não está mostrando a hora do jeito como os judeus contavam. Os judeus contavam o início do dia a partir das 6 da manhã. A 10ª hora, isso vai dar 4 horas da tarde. O dia do judeu terminava 6 da tarde. Não é compatível com uma expressão que aparece no texto aí. Eles ficaram com ele aquele dia. Senão eles ficaram só o restinho do dia. É preferível nós entendermos que hora 10ª são 10 horas da manhã. Da maneira como contavam os romanos, que essa era a maneira também dos gregos, para os quais João está escrevendo o 4º evangelho, contavam também o tempo. Um dia inteiro de comunhão com Jesus. Algo que nós não sabemos descrever direito. E aqui eu vou logo antecipar uma suspeita que eu tenho. Né? Talvez isso esteja na sua cabeça. Você vê que no relato de João, ele fala de André como sendo um dos 2 discípulos. E a pergunta: quem é o outro? E eu vou logo antecipar. É o próprio evangelista. É João. E qual é a minha suspeita? Será que não foi essa primazia que fez com que João depois se transformasse no discípulo amado? Ele, juntamente com André, foram os primeiros que tiveram aquele privilégio indescritível de passar um dia na companhia do Senhor. O que aconteceu naquele dia de comunhão com Cristo? O próprio evangelista não diz. Mas será que não foi essa primazia que o fez ser o discípulo amado, com quem Jesus tinha o maior grau de intimidade dentro do colégio apostólico? 12 apóstolos, um círculo grande. Havia um círculo maior, que era o círculo dos discípulos, o círculo menor dos apóstolos, um círculo menor ainda dos 3 mais íntimos, João, Tiago e Pedro. E desses 3 aqui, tinha um que era o íntimo dos íntimos, que era o discípulo amado, o autor do 4º evangelho. Terceira coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui desse texto: nós jamais saberemos antecipar, prever os resultados da adesão de uma pessoa a Cristo. Fulano se converteu. O que é que vai acontecer com essa pessoa que se converteu? Quais são os resultados que vão advir dessa adesão?
ninguém é capaz de antecipar. Toda adesão sincera a Cristo é um cheque em branco. É algo imprevisível para aqueles que até possuem maior discernimento que possa ser encontrado na face da terra. Ninguém poderia imaginar, olha lá, ninguém poderia imaginar que com a adesão daqueles 2 primeiros discípulos, com o passar do tempo, e não muito tempo, nós iríamos ter, a partir daquele embrião, nada menos do que a maior instituição que se tem notícia na face da terra ao longo da história até hoje. Você é capaz de apresentar uma outra instituição maior do que a igreja cristã na história? Se você sabe de uma outra instituição maior do que a igreja cristã na história, por favor, me avise. Porque todos os historiadores são unânimes em dizer que a igreja cristã, ao longo da história, é a maior instituição que já surgiu. E como ela começou? Aí você lembra, olha, com aqueles 2 homens, um tal de André e um tal de João. 2 pessoas, 2 discípulos. Irmãos, há milhares de conversões simples na história da igreja que redundaram em resultados imensuravelmente surpreendentes. Novamente me vem à mente a história de Spurgeon. Não vou contar aqui de novo, né? Mas você sabe a história, como ele se converteu e se transformou no maior pregador do século XIX, atraindo milhares para Cristo, quando ninguém seria capaz de antecipar o que Deus iria fazer através da vida dele. Imprevisível. Irmãos, aqui eu queria fazer 2 observações, 2 perguntas instigantes. Uma eu já respondi. Quem é o discípulo anônimo que acompanhava André? E a resposta direta é João. Mas talvez você possa perguntar o seguinte: bem, mas quais são as evidências de que é João? Vou te dar 3 evidências. Primeira evidência: aquilo que você tem registrado a respeito do encontro desses 2 primeiros discípulos com Jesus, esse registro só poderia ser feito por uma testemunha ocular. E é o próprio evangelista que está registrando. A segunda coisa é que você tem um detalhe que só verdadeiramente alguém que participou, que é o detalhe da hora, poderia registrar com precisão quando foi que aquele encontro no deserto, eles estavam no deserto, esse encontro aconteceu, onde João Batista estava assistindo. E uma terceira evidência que você tem é que uma característica do 4º evangelho, e ele começa aqui essa característica, é que no 4º evangelho você tem o autor deliberadamente ocultando a sua identidade. Uma testemunha ocular, o registro de um detalhe de precisão, que foi a hora que aconteceu o encontro, e uma característica literária do 4º evangelho, a decisão deliberada do autor de se colocar escondido, né, atrás das cortinas. Ele não faz referência direta a si mesmo no evangelho que ele escreve. Irmãos, pensando em João, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é capaz de estimar o valor de João, o evangelista, o apóstolo, para a causa cristã? A importância dele para a igreja? Ele escreve um evangelho
Ele escreve 3 cartas. E ele é um instrumento para receber nada menos do que o Apocalipse. Ele é o último discípulo a morrer. E é o único que não morre através de martírio. Ele morre de morte natural. Já imaginaram nós não termos o Evangelho de João, as 3 cartas do Novo Testamento, e não termos o Apocalipse? Que prejuízo seria para a causa cristã? Mas o que significa o novo nome que Jesus deu a Simão aí no final do texto? Obviamente não é algo sem significado. Jesus aqui está agindo no seu ofício profético. E ele olha para o futuro. E olha que coisa maravilhosa. Ele olha para Simão. Jesus conhecia o passado, o presente e o futuro de Simão. Conhecia o seu temperamento. Sabia do seu jeitão. Era alguém profundamente impetuoso. Aqueles que estudam temperamento dizem o seguinte: olha, se tem um camarada que era sanguíneo, puro, camarada passional, que não levava desaforo para casa, que respondia sempre na bucha, que estava na frente, era uma pedra bruta. E presta atenção nisso, se você é assim, passional, presta atenção nisso. Uma característica do seu temperamento é instabilidade. Instabilidade. Jesus conhecia perfeitamente o jeitão de Pedro. Mas olha que mensagem maravilhosa do Evangelho. Logo na primeira de copas, no primeiro encontro do Salvador com aquele homem instável, ele diz assim: olha, você vai ser transformado numa rocha, num fundamento, numa fortaleza, numa coluna. E vou dar até um segundo nome para você, para profeticamente antecipar naquilo que eu vou lhe transformar. Eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta tua confissão, não é sobre Pedro, como querem os romanos, e sobre a tua confissão, que é Jesus é o Filho do Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja. No primeiro encontro, Jesus promete transformar a vida daquele homem. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Jesus aqui prediz o que a graça divina iria realizar no coração daquele nobre discípulo. E aqui mais uma vez eu pergunto para você: você saberia descrever a importância de Pedro para a igreja cristã? Saberia? Com certeza não. A importância de Pedro é inestimável. Inestimável para a causa cristã. Não apenas por causa das epístolas que ele escreveu, mas por causa da liderança que ele exerceu, tanto no colégio apostólico, quanto no desenvolvimento da igreja no primeiro século. E foi um crente tão destacado da causa cristã que a tradição diz o seguinte: que quando ele foi preso para ser martirizado, e os seus algozes decidiram, então você, como é servo de Cristo, você vai ser também crucificado. A forma mais bárbara de executar uma pessoa até hoje já inventada. E ele pediu então um favor.
Diz a tradição: vocês vão me matar através da crucificação. Tudo bem, mas eu quero pedir um favor para vocês. Não me crucifiquem de cabeça para cima. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E ele foi atendido. E sabe por que ele pediu isso? Porque ele disse: olha, eu não sou digno de ser crucificado como foi meu Senhor. Que testemunho maravilhoso nós temos na história. Deixa eu terminar fazendo algumas perguntas para você. Quem aqui já compartilhou o Evangelho com alguém que se converteu? Você falou de Cristo para alguém? Tem essa experiência na sua vida? A maioria não, ó. A maioria não. Talvez você diga assim: olha, eu estou malhando em ferro frio faz tempo, né? Essa mensagem é para você. Continua malhando, meu irmão. Talvez você tenha apresentado lá toda a teologia cristã para o camarada e o camarada não se converteu. Talvez, quem sabe, num determinado momento, talvez informal, você diga só assim: Jesus Cristo é o Salvador. Lá vem a faísca do céu e vai iluminar o entendimento do pecador, do seu parente, e ele vai se converter. Mas quando eu desfiei para ele todo o Berkoff, ele permaneceu duro. E agora eu só disse que Jesus é o Salvador e se converteu. Pois é. Para a gente entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, se você está malhando em ferro frio, continua, meu irmão. João Batista também malhou. E os profetas malharam muito em ferro frio, até o ferro esquentar. E aí o pecador se converte. Talvez com uma mensagem reduzida da sua parte. Não é esperançoso isso? Eu fiquei animado, não é? A gente malha, e os nossos parentes não se convertem, né? Dá vontade de desistir. Mas já aconteceu com João Batista. Por que não pode acontecer conosco? E mais ainda, segunda pergunta: o que é que você quer de Cristo? Qual é a sua motivação de seguir a Jesus? Lembra dos 5 pontos? O que é que você quer? Não, eu quero ser apenas um servo. Então, se essa é a sua motivação, eu posso garantir para você que Cristo vai ter prazer em satisfazer o seu anseio. Ele adora ouvir daqueles que desejam segui-lo a informação de que querem ser apenas servo. E por último, você já recebeu um novo nome para ter direito de usufruir no céu? Eu não estou perguntando se você gosta ou não gosta do seu nome, não é? Se você já recebeu um novo nome, o Apocalipse diz que todos os verdadeiros crentes vão ter um novo nome escrito numa pedrinha branca. É claro que isso é simbólico. Um novo nome significa uma nova natureza. Quando nós abraçamos a fé, o Salvador, como nosso único e suficiente Salvador, né? Senhor, como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos uma nova natureza. Mas será que isso é absolutamente necessário? Alguém pode perguntar. É, porque se nós não recebermos um novo nome, nós não teremos um novo coração. E sem um novo coração, nós ficaríamos com uma natureza incompatível com a realidade do céu. É por isso que nós precisamos receber uma nova natureza, porque nós vamos usufruir de uma realidade diferente, que é o céu, que só uma nova natureza nos capacitará a experimentar das delícias do porvir. Sem essa nova natureza, simbolizada por esse novo nome, nós não seremos capazes de usufruir do céu. Que Deus nos abençoe.